Se você não sabe o que fazer, o que você vai fazer? Muitas vezes as pessoas começam a fazer coisas erradas. Então hoje eu quero falar com você sobre o que fazer quando você não sabe o que fazer. Estou feliz por você estar conosco hoje para ouvir o ensinamento da Palavra de Deus, porque há poder na Palavra de Deus para mudar sua vida. Quantos de vocês têm agora em sua vida algum problema acontecendo e você está dizendo, eu não sei o que fazer, sabe? Eu não sei o que eu devo fazer. Sempre digo que eu acho que o diabo envia um pequeno demônio para sentar no ombro de todo mundo só para gritar o dia todo o que você vai fazer, o que você vai fazer, o que vai fazer, o que vai fazer. E de alguma forma sentimos que precisamos ter a resposta. Mas, se você não sabe o que fazer, o que você vai fazer? Muitas vezes as pessoas começam a fazer as coisas erradas. Então hoje eu quero falar com você sobre o que fazer quando você não sabe o que fazer. Porque, sabe, tem coisas que seriam valiosas para fazer e coisas que não seriam valiosas para se fazer. Primeiramente, não se concentre ou fixe no seu problema. Prestamos muita atenção aos nossos problemas e quanto mais prestamos atenção neles, maiores ficam, sabe? Onde quer que você se concentre, é isso que se torna maior em sua vida. É por isso que precisamos nos concentrar em Deus, em sua palavra, e deixar que isso se torne maior do que o nosso problema. Pensar no seu problema, falar do seu problema, não vai fazê-lo desaparecer, só vai piorar as coisas que acontecem, sabe? Quando uma criança está tendo um acesso de raiva, se alguém presta atenção nessa criança, então ela vai continuar e até aumentar a efervescência. Já reparei que quando eu tenho dor no meu corpo ou eu não me sinto bem, quanto mais penso nisso, pior me sinto e pior eu fico. Mas se eu for ir fazer outra coisa, tirar o meu foco disso, é incrível como eu começo a me sentir melhor, sabe? Já houve momentos quando eu me senti muito mal. Eu saía para fazer compras e rapidamente eu já me sentia melhor. Então, é verdade que quanto mais você se concentra no problema, então pior o seu problema fica. Não fale sobre sua dor, seus problemas, a menos que isto vá ajudar em algo. Falar sobre isso, só falar a respeito disso, apenas chama atenção para o que o diabo está fazendo. Agora ouça o que estou prestes a dizer, porque esta é uma declaração importante para este ensino hoje. E falar excessivamente sobre as coisas erradas é talvez um dos nossos maiores problemas. Deixe-me repetir. Falar excessivamente sobre as coisas que estão erradas é talvez um dos nossos maiores problemas. Tudo bem, você desabafar um pouco se está sofrendo ou passando por algo, contar a alguém, pedir oração, mas falar sobre isso, só falar disso, tudo o que vai fazer é só te manter focado nisso. E quanto mais você se concentrar nisso, maior isto se torna. Aqui está uma história maravilhosa sobre Jesus, em Marcos 5, 35 e 36. Enquanto ele ainda falava, vieram alguns dos principais chefes da sinagoga, dizendo a Jairo, sua filha morreu. Jairo era o homem que foi até Jesus e disse, minha filha está muito doente, você pode ir e curá-la? E Jesus, ele estava sempre disposto a ajudar as pessoas, sempre parava o que estava fazendo, ele era muito interrompível. Então Jesus disse a ele que sim, ele iria até a casa de Jairo e curaria a menina. Enquanto estavam a caminho, algumas pessoas vieram e disseram, bem, é tarde demais, não precisa ir? A garota morreu. Não se incomode e aflija mais o mestre. Agora ouça isso aqui. Ouvindo, mas ignorando o que eles disseram, Jesus disse ao chefe da sinagoga. Então Jesus ouviu o que eles disseram, mas aqui diz que ele ignorou o que disseram. Pode parecer estranho dizer isso, não quero dizer da maneira errada, mas que tal se você ignorar o seu problema? Que tal se você ignorar aquela notícia ruim que você recebeu?
Ou talvez você tinha ouvido falar da possibilidade de demissões no trabalho. Bem, não se concentre nisso e continue falando disso. Apenas ore, deixe para lá e confie em Deus, que Ele cuidará de você. Ouvindo mais, ignorando o que disseram, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não seja tomado de alarme e atingido com medo. Tão somente continue acreditando. Bem, isto é algo que podemos fazer se não sabemos o que fazer. Tão somente continuar acreditando. Quando eles estavam esperando para ver o que iria acontecer com Lázaro, depois que ele morreu, e eles foram até Jesus e disseram: olha, Lázaro está morto. E Jesus sabia que ele havia morrido. Ele tinha ouvido isso 4 dias antes, mas ele não foi nem fez nada a respeito. E disseram: ah, Senhor, se você tivesse vindo, ele não teria morrido. E Jesus disse para não se preocuparem com isso, que ele iria cuidar daquilo. Eles disseram: Senhor, agora ele já cheira mal. Não há nada que você possa fazer, ele está morto há 4 dias, tem um odor terrível vindo daquela tumba. E Jesus disse: eu não disse a vocês que se vocês crescem, vocês veriam a glória de Deus? Isso está em João 11:40, eu amo isso. O que você pode fazer quando não sabe o que fazer? Apenas crer. Creia que mesmo que você não saiba o que fazer, Deus sabe. Tem tantas coisas acontecendo em nosso mundo hoje que são confusas e desconcertantes, e tantas pessoas perguntam o que vai acontecer, o que vamos fazer, e quer saber, eu não sei. Muitos perguntam a pessoas como eu, esperando obter uma resposta, mas eu não sei. Mas eu conheço a Deus e sei que Ele nos ama, e eu sei que Ele sabe o que fazer. Então, mesmo que você não saiba o que fazer, desde que conheça aquele que sabe o que fazer, ainda assim, você está numa ótima condição. Crer somente, e você verá a glória de Deus. Alguns de vocês se concentraram tanto no seu problema que vocês perderam a sua fé. E vocês precisam voltar a confiar em Deus. Acredito que falar as coisas em voz alta reforça a fé na nossa vida. E você pode dizer em voz alta: Senhor, eu creio que você vai fazer algo sobre esta situação. Eu não sei mais o que fazer, Senhor, mas eu sei que eu posso crer e eu coloco a minha confiança em você. Hebreus 12:2 diz: olhando para longe de tudo que possa distrair, diz Jesus. Veja, se você olhar demais para o seu problema, ele vai te distrair, diz Jesus. Olhando para longe de tudo que vai distraí-lo de Jesus, que é o líder e a fonte da nossa fé. Aquele que primeiro incentivou a nossa crença e também é o seu consumador, o qual traz a maturidade e perfeição. Olhando para longe de todos os problemas do mundo que vão te distrair de Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Deus começou algo em sua vida e Ele vai terminar se você mantiver os seus olhos nele. E sei que alguns de vocês têm alguns problemas muito urgentes. Talvez você tenha recebido uma notícia ruim do seu médico e o diabo está gritando no seu ouvido: não há caminho, não há caminho, não há caminho. Bem, Jesus, Ele é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim. E quer saber, quando ninguém mais estiver ao seu lado, Jesus estará ao seu lado. Você tem o que é preciso para superar esses problemas. Você é mais forte do que pensa. E você tem sabedoria. A sabedoria é um dom de Deus através de Jesus Cristo. E Deus, Ele vai te mostrar o que fazer, ou Ele fará isso por você, um dos dois. Ele, pela alegria de obter o prêmio que foi colocado diante dele, suportou a cruz, desprezando e ignorando a vergonha. E agora ele está assentado à mão direita do trono de Deus. Bem, Jesus desprezou o que teria que passar. Foi vergonhoso, ele tomou todo o nosso pecado sobre si. Nem consigo imaginar o quão terrível isso deve ter sido para ele, como ele sofreu. E devemos ser tão gratos todos os dias da nossa vida pelo que ele fez por nós. Aqui diz que ele fez isso, ele suportou.
pela alegria do prêmio que mais tarde viria à sua vida. Agora ele está desfrutando desse prêmio, ele está agora, nesse momento, enquanto conversamos, sentado à mão direita do Pai no céu. Satanás usa dor e problemas para nos distrair do que deve ser o tema central das nossas vidas, que é Jesus. Agora, vamos falar sobre meditação. E esta não é só uma palavra que as falsas religiões usam ou algo ruim. Nós ouvimos falar sobre meditação e pensamos, isso não é bom. Bem, sabe, isso é só um complô do diabo para que as pessoas não façam isso. Deus foi o primeiro a falar sobre meditar. Ele disse para meditar em sua palavra dia e noite, para que você possa vê-la, conhecê-la e então praticá-la. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, maior a probabilidade de você ter a força para fazer o que a palavra diz. Mas não é o que Satanás quer que façamos. Ele quer que meditemos nos nossos problemas. Sabe, a palavra meditar literalmente significa pensar sobre algo de novo na mente. Bem, isso é se preocupar, então? Se você sabe como se preocupar, sabe como meditar. Agora, tudo que você tem que fazer, em vez de ficar pensando no problema constantemente na mente, o que eu vou fazer, faça isso com a palavra de Deus, pegue qualquer parte da palavra de Deus. Como talvez Provérbios 3, do 5 ao 7. Confie no Senhor de todo o coração e mente, não se incline à sua própria compreensão. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará os seus passos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Eu amo isso, é quase como se... Eu amo o verso 7, não seja sábio aos seus próprios olhos. É como se você não fosse inteligente o bastante para gerir sua vida. Então pare de tentar entender tudo e ponha sua confiança em Deus. Ficar argumentando pode te colocar em apuros. Quanto mais você tenta argumentar as coisas, mais confuso fica. E mesmo que Deus tente te dar resposta para o seu problema, você não consegue discernir ou ouvir o que ele diz porque está muito ocupado e se preocupando. A Bíblia nos ensina a meditar sobre a palavra de Deus, nas suas obras e sobre o nosso chamado e nossos deveres. Sabe, aqui no estúdio hoje eu fiz 3 pregações para 3 dias de TV e eu pus todas essas 3 mensagens juntas e as coloquei no meu computador e perdi 2 delas. Eu não sei o que eu fiz. Às vezes faço coisas estranhas. Eu digito muito rápido, então às vezes aperto os botões, eu marco e destaco coisas e... Então eu aperto um outro botão errado e apaga tudo, eu não consigo recuperar, sabe? E é muito decepcionante quando você faz isso, porque provavelmente representa, não sei, talvez 4 horas de trabalho. Eu tive que fazer tudo de novo. E assim, então, eu refiz as 3 mensagens e as estudei ontem à noite. E hoje eu levantei cedo e eu as estudei de novo nesta manhã. E entre cada pregação, sentei na salinha de espera, de lá voltei para cá para compartilhar as coisas com você. Então eu meditei sobre essas mensagens de novo. Eu tenho pregado isso para mim mesma de novo, para que então eu possa pregar para você. O que eu compartilho com você não teria nenhum poder se apenas me levantasse e pregasse algo que talvez tenha ensinado algum dia e viesse apenas tentasse entregar isso. Quanto mais você meditar em algo, melhor você fica naquilo. E se você realmente quer ser bom em alguma coisa, medite sobre ela. Se você quer ser muito bom em ter problemas, então se preocupe com eles o tempo todo. Se realmente quer ser bom em desfrutar a vida, então medite sobre o fato de que há mais de 7.000 promessas na palavra de Deus, de coisas boas que Deus fará para você, se você somente crer. Meditar significa ficar pensando de novo na mente ou sussurrando suavemente. Medite na palavra de Deus dia e noite para que possa observar e fazer tudo o que ela diz. Josué 1:8. E sabe, quando Deus enviou Josué para terminar o que Moisés havia começado, ele disse, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Ele não disse, eu quero que você seja como Moisés. Deus nunca nos disse para ser como outra pessoa. Mas ele prometeu que ele sempre estará conosco se nos mandar fazer algum trabalho. E se Deus te enviou para fazer algo, e parece agora que isso não vai acontecer, sabe?
O diabo é um mentiroso, mantenha seus olhos em Deus. E Ele te dará as respostas que precisa. Meditar em algo é adicionar poder a isso. Quer acrescentar poder às promessas de Deus ou quer acrescentar poder aos seus problemas? Eu me lembro que numa manhã, há muito tempo atrás, me levantei para o meu tempo de oração, comecei a pensar em um problema. Eu fiquei remoendo aquilo muitas vezes na mente. E o Senhor falou ao meu coração e disse: você vai ter comunhão com seus problemas ou vai ter comunhão comigo? Tire o seu problema da sua mente e pare de pensar, pare de falar disso e medite na palavra de Deus. Aquilo no que você se concentra se torna a maior coisa em sua vida. Meditar aumenta o seu progresso. E você quer progredir no seu chamado ou nos seus problemas? E acredito que todos temos um chamado para as nossas vidas. 1 Timóteo 4, versos 14 e 15. Paulo disse a Timóteo: não negligencie o dom que há em você. Aquela doação especial e interna que foi diretamente impartida a você pelo Espírito Santo, por expressão profética, quando os anciãos impuseram as mãos sobre você em sua ordenação. Pratique e cultive e medite em seus deveres. É como compartilhei sobre como preparo as minhas mensagens. Este é o meu dever, é meu trabalho diante de Deus. Entregar a palavra de Deus da melhor maneira que eu conheço. Então ela pode realmente ter um impacto em sua vida. Estou plenamente ciente de que o que falo precisa ter a unção de Deus. Não pode ser apenas palavras, tem que ser palavras ungidas. E a única maneira que conheço para que isso aconteça é sendo obediente a Deus, é em meditar nele de novo, de novo e de novo. E então, isso se torna tão real para mim, antes que eu venha ensinar isso para você. Pratique, cultive, medite em seus deveres. Se entregue inteiramente a eles, como seu ministério, para que seu progresso possa ser evidente diante de todos. Se você sente que foi chamado para algum ministério, então pense nisso o tempo todo. Fale disso com Deus o tempo todo. Ore a respeito regularmente. Se foi chamado para ensinar a palavra, então medite no que vai ensinar. Se você foi chamado para encorajar as pessoas, medite em como pode encorajá-las e a quem pode encorajar. Se você foi chamado para ofertar no corpo de Cristo, então medite e pense naquilo que você pode fazer pelos outros. Satanás sempre ataca a pessoa que quer entrar na vontade de Deus. Eu disse, Satanás sempre ataca pessoas que querem entrar na vontade de Deus. Certa vez ouvi alguém dizer: se o diabo não está te incomodando, provavelmente é porque você não está incomodando. Ele só incomoda pessoas que estão ajudando as outras ou que estão fazendo a vontade de Deus. Ou aquelas que estão fazendo progresso em suas vidas. Deixe-me repetir, Satanás sempre ataca pessoas que estão na vontade de Deus, sabe? E ele faz isso criando dor ou problemas, esperando que coloquemos toda a nossa atenção nos problemas ou na dor, sabe? O que não nos traz bem algum. Lembre-se, quanto mais você medita em algo, mais poder você dá àquilo. Ok, faça o que puder quando não souber o que fazer, mas não tente fazer o que não consegue fazer. Faça o que a crise demanda. Efésios 6:10 diz assim: permaneça firme em seu lugar. É o que diz Efésios 6:13. Portanto, vista-se de toda a armadura de Deus para que possa resistir e se manter firme no dia do perigo e do mal. E tendo feito tudo o que a crise demanda, permaneça firme no seu lugar. Se tem algo que Deus te mostra para fazer, por todos os meios, faça. Mas se ele não está mostrando nada, então não tente fazer algo só para fazer algo, sabe? Peça ao Senhor para te mostrar se há algo que ele quer que você faça. Mas não tente fazer algo só pelo fato de ter que fazer alguma coisa. Tentar fazer algo pelo qual você não pode fazer nada é muito frustrante. Por exemplo, tentar mudar a si mesmo é algo que você não consegue, só Deus pode fazer isso, sabe? Você pode estudar a palavra, você pode orar, mas só Deus pode mudar o coração. Tentar mudar os outros é algo que você não consegue. Então você só ora pelas pessoas na sua vida que você acha que precisam de mudanças, mas faça com humildade, porque talvez seja você que precisa de mudança, sabe?
Mesmo que você haja maravilhosamente, não consegue fazer todos gostarem de você. Então confie em Deus para te dar favor. Isso é muito mais fácil do que jogar todos os jogos que jogamos, tentando fazer com que as pessoas gostem e nos aceitem. Você pode não saber o que fazer, mas pode fazer algo. 2 coisas que você pode fazer é orar e não desistir. Acho que uma das maiores coisas a meu favor durante todos esses anos é que eu me recuso a desistir. Eu não vou desistir. Eu creio nas promessas de Deus, e se alguém pode tê-las, eu também posso. E se alguém pode tê-las, você também pode. Mas o diabo tentará fazer você desistir. Se recuse a desistir. Jesus disse em Lucas 18, verso 1. Ele contou aos seus discípulos uma parábola para ensiná-los que eles deviam sempre orar e nunca desistir. Continue orando. Não importa se você tem orado sobre algo há 25 anos. Continue orando. Eu orei para que meu pai se entregasse ao Senhor mais de 30 anos e finalmente aconteceu. Não fiz isso todos os dias, o dia todo. E às vezes eu pensava, não tem mais razão para orar sobre isso. Ele nunca vai se entregar ao Senhor. Então eu dizia, não, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Meditar em seus problemas não traz respostas para você. Deus tem suas respostas. 1 Coríntios 2,14 fala do homem espiritual e o homem não espiritual. E o homem não espiritual é sua cabeça e o homem espiritual é seu espírito. E sabe, muitas vezes o que o Espírito de Deus te diz para fazer não faz qualquer sentido na cabeça. Eu tive um contador que me ajudava com os meus impostos e ele tentou me dizer que estávamos dando muito dinheiro para a igreja. E não havia como eu explicar isso para ele, porque ele era um homem carnal e eu uma mulher espiritual. Ele não ia conseguir entender o que eu falasse com ele, porque quando você fala com uma pessoa não espiritual sobre as coisas de Deus, ela não entende, sabe? Quando você não sabe o que fazer, pergunte a Deus. A Bíblia diz você não tem porque você não pede. Não tente entender todas as coisas. Confie em Deus para te trazer as respostas que precisa. Então, a última coisa que eu quero mencionar é que quando você não sabe o que fazer, continue fazendo aquilo que sabe fazer. E isso é tão simples, mas muitas pessoas, quando estão sofrendo, elas recuam e se isolam, elas param de ir à igreja, elas param de falar com seus amigos cristãos, talvez parem até mesmo de falar com Deus. E a última coisa que você deve fazer é voltar para trás. Porque está tendo um problema? Se você está tendo um problema em sua vida, e talvez geralmente vai à igreja só no domingo, comece a ir no meio da semana também, sabe? Continue a dizimar, continue dando ofertas. Na verdade, se você tem um problema, deve ofertar mais do que normalmente oferta. E, cara, uma das coisas que você pode fazer quando tem um problema que enfurece o diabo é ir e ser uma bênção para outra pessoa. Seja bom com os outros, nós vencemos o mal com o bem, diz lá em Romanos 12, 21. Quando o diabo ficar te afrontando, vá ser uma bênção para outra pessoa. Ligue para alguém, encoraje essa pessoa. Ore mais do que o normal. Estude sua Bíblia mais do que o normal. Continue fazendo aquilo que você sabe fazer. Então Deus fará o que você não sabe fazer. Eu digo às pessoas o tempo todo, se você fizer o que consegue fazer, Deus fará aquilo que você não consegue fazer. Agora ouça, se você está em uma situação agora e não sabe o que fazer, eu vou te dizer, entregue a sua situação para Deus e entregue a Ele, deixe que Ele cuide, porque Ele se importa com você e Ele vai cuidar disso. Nunca se sabe, você pode receber algo de repente hoje? Talvez uma vitória repentina esteja a caminho de você. Anh ta cố gắng cho em được mọi thứ, cố gắng ướt át những lời nhớ. Em không quên anh thì sao đôi mắt em sầu. Vì giờ anh đã quên rồi, em đã quên rồi, dòng tin nhắn anh quên rồi.
chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương đưa em mang cho anh mơ quên ở gần nữa. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng. Giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em, nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em. Đôi gà mà im trong cơn gió hay qua, nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, quên rồi, em đã dần quên rồi. Ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể dừng lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một thu. Giờ đã có những thứ anh ấy ôm trong đời mình, em chẳng còn giữ để lại sự duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ là làng, giờ em đi theo ai của mình bang. Giờ ta hứa một đời sẽ mãi ở bên, sâu trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh đem vào sâu nơi trái tim, để lòng này em ở đây cất bước ra đi. Một chiều hoàng hôn em mang bình minh lại cho anh những quên ô. Mưa rơi xuống làm
I feel raindrops on my hand. I feel calm when I stand there. Wanna be like all these people, but my mind's gone deeper.